A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Marcos, capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aroma para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo, essa programação no dia de hoje pela Rádio Regional, você que está sintonizando a internet no YouTube, ouvindo pelo programa Maranata ou pelo Facebook. Essa passagem representa o último capítulo do livro do Evangelho de Marcos e é o período posterior à crucificação de Jesus Cristo. Para nós lembrarmos um pouco o que antecede essa passagem, Jesus havia sido crucificado, seu corpo havia sido descido do madeiro, José de Arimateia havia envolvido o seu corpo em um lençol e colocado num sepulcro. E aí, temendo que alguém pudesse ir lá tirar esse corpo, as autoridades romanas solicitaram que os guardas se colocassem de prontidão para que nada anormal pudesse acontecer. E logo pelo início da manhã, no domingo, primeiro dia da semana, a primícia da semana, as mulheres as quais foram mencionadas, Maria Madalena, Maria e Salomé, compraram incensos, compraram aromas para ungir, para colocar no corpo de Jesus. Mas à medida que elas caminhavam, que elas iam em direção ao sepulcro, elas tinham uma dúvida no coração. Talvez elas comentavam entre elas o seguinte: olha, nós vamos lá para ungir, nós vamos ter que tomar uma posição para chegar até o corpo de Jesus e ungí-lo, mas ele está sepultado e à frente do sepulcro existe uma grande pedra. Quem vai tirar a pedra para a gente? Porque nós, mulheres frágeis, nós não temos forças. E talvez mesmo com nós três unindo as nossas forças, não seja possível tirar essa pedra para que nós possamos chegar até Jesus. E quando nós olhamos para essa passagem, quando nós olhamos para essa colocação às quais as mulheres falam, nós podemos trazer isso para um âmbito espiritual, porque o que elas conversavam ali era na questão física. Elas procuravam ir até Jesus para cuidar do seu corpo mesmo morto. Mal sabia elas que Jesus já havia ressuscitado, mas no coração delas, da melhor maneira possível, num sentimento de amor e reconhecimento de tudo aquilo que ele representou na condição humana, naquela terra, naquele povo, para aquele povo, elas estavam preocupadas em cuidá-lo da melhor maneira possível. E elas sabiam que não seria fácil chegar até o corpo, porque tinham conhecimento que uma grande pedra estava em frente ao túmulo e elas não conseguiriam chegar. Elas iriam ser impedidas de chegar por conta desse grande obstáculo. Mas qual é a surpresa quando elas chegam? Não há soldados, não há pedra e o túmulo também está vazio. E elas recebem uma notícia gloriosa, porque alguém, de maneira sobrenatural, chega e pergunta: vocês buscam Jesus de Nazaré? Assim, ele não mais está aqui. Como dizia a palavra, como ele anunciou, ele ressuscitou. Ele não se faz mais presente nessa terra na condição humana, numa condição carnal, numa condição de ossos, mas ele está numa condição celestial. Ele ressuscitou. Foi isso que as mulheres ouviram. E ouviram mais, porque esse mesmo anjo que apareceu para ela diz assim: olha, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali vereis como ele havia prometido. O que nós queremos refletir nessa manhã? O que nós queremos refletir com essa palavra? É quem vai procurar Jesus. E nós percebemos que são 3 mulheres. E quando nós olhamos para as igrejas, quando nós olhamos para aquilo que acontece no mundo espiritual,
Incomparavelmente, a presença feminina é muito maior do que a presença masculina. Qualquer igreja que você vá, você vai sempre perceber que existem mais mulheres do que homens. Os homens representam a minoria, porque as mulheres, elas têm uma reverência maior com a presença de Deus, elas têm uma condição de fidelidade com a palavra de Deus, e mesmo sabendo que Jesus estava ali naquele sepulcro, isso não impediu para que elas se dirigissem àquele lugar. Talvez elas tinham dúvidas de como elas chegariam até o corpo, mas mesmo na dúvida, elas caminharam em direção ao sepulcro. E quando nós olhamos para essa palavra, nós queremos dizer a você que está nos ouvindo que é preciso caminhar em direção a Jesus, mesmo você não tenha certeza, mesmo você não tendo certeza de quem irá remover a pedra, o obstáculo que te separa da presença de Deus. É indispensável que você tenha a ousadia de caminhar em direção aonde Jesus está. Nessa condição da palavra, Jesus estava no lugar físico, Jesus estava no lugar sepulcral, estava no sepulcro. Mas hoje, Jesus, ele é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não se esqueça que a palavra de Deus, a promessa de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que a ligação de Deus para conosco acontece dentro de nós. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, a palavra se revela, a palavra de Deus se faz viva dentro de nós e nós estabelecemos aquilo que é necessário, uma aliança viva, uma aliança verdadeira da presença reveladora de Cristo no meio de nós. Claro que às vezes nós temos dúvidas, claro que às vezes há impedimento, claro que às vezes tem pedras que nos ofusca a visão e não faz com que possamos contemplar a presença gloriosa de Jesus. Mas aquelas mulheres, elas tinham a essência, aquelas mulheres, elas tinham a verdadeira ação do adorador, elas buscavam a presença de Deus, elas buscavam a presença do Altíssimo, porque o coração delas ardia pela ausência da figura de Jesus. Nós caminhamos na mesma condição e nós, na nossa limitação humana, procuramos Deus. Nós, na nossa infinita condição carnal, que precisamos buscar incessantemente a presença de Deus. Os obstáculos, eles podem nos impedir de contemplar num primeiro momento, mas aquelas mulheres não desanimaram e esses obstáculos, as quais elas pensavam, não existiam mais, porque quando elas olharam para o sepulcro, perceberam que a pedra já havia sido removida. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo, meu querido e minha querida, que qualquer pedra que possa impedir de você ter acesso ao trono de Deus Todo-Poderoso já foi removida. Que pela tua fé, que você se aproxime da presença de Deus, que você caminhe na direção de Deus, porque todos nós sabemos qual é o caminho. Jesus nos ensinou o caminho e disse que o caminho a qual devemos percorrer é um caminho de vida, é um caminho de verdade, porque Jesus se revela como o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que te aproxima de Deus, é esse caminho que te tira da depressão, da enfermidade, da contenda, da batalha, de tudo que tem trazido dor, tristeza, infortúnio para a tua vida. Que você possa olhar para o céu e ter a certeza que Jesus ressuscitou, mas que Ele não te abandonou, que Ele enviou o Espírito Santo para ser teu companheiro e teu consolador. E é esse mesmo Espírito Santo, o qual anunciamos nesta hora, que está ao teu lado para te acolher, para te curar, para te abençoar, para te fortalecer, para que haja a firme aliança com Deus, mediante a presença do Espírito Santo. Que você possa receber essa palavra, que o nome de Jesus possa ser entronizado como o principal da tua vida. É o que eu desejo para você que está me ouvindo, em nome de Jesus.